A gente abre o jornal de hoje falando sobre o valor anunciado do novo salário mínimo para o ano de 2021. Aqui no Brasil, a partir de 1º de janeiro, o vencimento básico do brasileiro passa a ser R$ 1.088. Fomos às ruas saber o que o teresinense acha desse aumento de apenas R$ 43. O resultado você confere agora na reportagem de Lalesca Setúbal e James de Deus. O salário mínimo deve aumentar. Ele vai passar de R$ 1.045 para R$ 1.088. Mas para fazer a reportagem sobre esse aumento, eu fui no centro de Teresina para pedir a opinião das pessoas. O comentário geral é que o salário deveria ser bem maior. Eu acho um absurdo diante da situação atual do país, dos altos de preço. Eu acredito que com o salário mínimo não dá para fazer nem o básico. Nem a cesta básica provavelmente não daria para fazer. Então eu acho um absurdo. Na verdade, muito pouco, né? Na crise que nós vivemos. Aí aumenta o salário esse valor. E as coisas aumentam o dobro ao triplo. Um assalariado não tem condição de viver numa situação dessa. Seria bom, né? Porque já é baixo. Mas deveria ser mais, né? Porque só o mínimo. Esse que está atualmente praticamente não dá nem para a cesta básica, né? Do mês inteiro. O aumento não é tão grande, é de apenas R$ 43. É necessário dizer que, ao mesmo tempo que tem esse aumento, outros produtos também sofrem alteração de valor, por causa da inflação, impostos e reajustes. A Claudiene é empresária e precisa fazer uma programação na tabela de gastos para o próximo ano. Não tem como não ter esse impacto, né? Tendo em vista que não aumenta só o salário, aumenta os tributos, aumenta o INSS, aumenta o FGTS. Então, qualquer empresa, embora tenha sido feito um planejamento, que todo o planejamento esse ano caiu por terra em função do que a gente está vivendo, né, da calamidade que a gente está vivendo, é um impacto muito grande, né, nas despesas da empresa. Por outro lado, para os lojistas, o aumento salarial é bem-vindo, porque ele é sinônimo de mais recursos para a economia e aumento de vendas. Ele tem um impacto importante em termos de circulação de recursos no Estado, né? Então, você vai ter mais dinheiro na economia e isso tende a ter impacto positivo em relação às vendas, né? Agora, isso de forma positiva em relação à venda. Agora, de formas, por exemplo, nós temos um outro ponto também, é que esses valores de 1.085 já é um pouco menor do que o nosso piso, né, que a gente já paga hoje, nós pagamos hoje o piso de 1.117. Então, a termos de comércio, não vai ter impacto, digamos, de dispêndio. Esse reajuste, pautado na variação do índice geral de preços, representa um padrão que tem sido adotado pelo governo federal de não aumento real do poder de compra dessas famílias que se baseiam no salário mínimo. Isso porque, apesar de ter variado de acordo com a inflação, não reflete de fato a manutenção do padrão de consumo das famílias mais pobres, tendo em vista que elas tendem a consumir mais alimentos e esses alimentos tiveram variação aproximada de 12%. Ou seja, a saída para conter as despesas em empresas e ajudar os consumidores é fazer promoções e lançar estratégias para alavancar as vendas e não ter prejuízos. Mostrar o potencial que a gente tem para os clientes para estar alavancando as vendas, né? E algumas promoções, alguns diferenciais, alternativas propriamente ditas para a gente não perder serviço e, consequentemente, não perder recurso para estar honrando os compromissos que é a folha de trabalho dos trabalhadores e dos colaboradores, que a gente não pode deixar, né? É um complicador, mas a gente tem e precisa manter os nossos negócios e, para isso, tem que buscar alternativas, né?